Pessoal, boa tarde, graça e paz, amém? Nós vamos realizar agora, a partir de agora, o Fórum Jovem. A perspectiva nossa em relação a esse fórum é de que a primeira questão e o questionamento que a gente faz é em relação à juventude hoje, a atual juventude no Brasil, numa perspectiva da qual a gente está vivenciando, de contexto político, social, até que ponto essa juventude cristã, que é o presente e também é o futuro da igreja, até que ponto essa juventude pode ser relevante para a nossa sociedade. Se ela ainda está presa a questões secundárias, acerca de viver para si mesmo, dos seus desejos, das suas vontades, dos seus sonhos, do sucesso, que a gente percebe que cada vez mais tem atraído a nossa juventude. As pesquisas dizem que essa geração, essa juventude de hoje, deseja chegar aos 30 anos, no máximo, no ápice do sucesso profissional. Então nós vivemos um imediatismo tremendo no nosso meio. E a gente percebe também que essa juventude tem quebrado as etapas. E são esses questionamentos que a gente quer, nesta tarde, colocar em pauta nesse fórum jovem. Porque é totalmente crucial de que a juventude hoje, que é o presente e também o futuro da igreja, seja impactante nessa sociedade. E a pergunta que se faz, o que será dessa igreja futura, daqui a algum tempo, pensando nessa juventude que talvez está cada vez mais sem compromisso com a obra missionária, sem compromisso com a obra do Senhor, nas igrejas locais. A gente percebe hoje, por exemplo, quando se quer levantar um líder no meio da juventude, a gente percebe as dificuldades que se há hoje para se ter um líder, para se levantar um líder, porque a meninada hoje está correndo atrás de alguma coisa, ou da faculdade, ou da área profissional, e está se esquecendo de se comprometer, de se envolver na obra do Senhor. E aí a gente começa já com esse questionamento, o que é necessário, o que é preciso para que a juventude atual possa ser impactante na nossa sociedade. E aí eu já começo a passar pelo pastor Coelho Mundo, e aí rapidinho o Davi Lago, o pastor Alan Brizotti vai falar, o que eles pensam, e a gente já vai começar com as perguntas, tá ok? Boa tarde, amém, meus irmãos? Eu esperava um amém mais forte. Amém? Almoço. Melhorou, que bom. Pastor André, parabéns pelos fóruns que estão programados, né? Um já foi realizado ontem, o segundo começa agora e amanhã teremos mais um, não é isso mesmo? 3 fóruns, parabéns a você e a diretoria do nosso querido Comep. Muito bom compartilhar a mesa aqui com o pastor Alan e com o pastor Davi, e muito bom estar com vocês. Um fórum é uma oportunidade que a gente tem de debater algum assunto, e não deve ser apenas um monólogo, mas um diálogo. Não é apenas a gente falando e vocês ouvindo, mas vocês também falando. É claro que a primeira maneira de vocês falarem é formulando perguntas, não é? Não sei se a mesa aqui, na pessoa do pastor André, vai abrir também a oportunidade para alguém fazer uso da palavra, alguém de entre vocês, mas isso é um fórum. Atualmente o mundo aguarda com expectativa 2 fóruns. Um é o Fórum Social Global,
que vem sendo realizado na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, lembra? Fórum Social Global. E o outro é aquele fórum que acontece em Davos, na Suíça, onde líderes do mundo se reúnem e discutem os assuntos que eles consideram os mais importantes, os principais para a humanidade nos nossos dias, para as nações nos nossos dias. Infelizmente, lá em Davos, muita coisa que é falada, é discutida, acaba não trazendo tantos resultados positivos e imediatos, rápidos para a humanidade. E o Fórum Social Global também não adquiriu ainda aquela importância que se espera, não é? Agora, é claro que um fórum ele pode acontecer dentro da sua casa, lá na sua família. Você, seus irmãos, seu pai, sua mãe. Essa prática ela é muito salutar. É importante a gente assentar, a gente olhar nos olhos, a gente conversar, e uma conversa em alto nível, os pais permitindo que os filhos falem, que eles externem seus sentimentos, suas expectativas, suas opiniões, né? Isso é educação participativa. E na igreja do Senhor Jesus Cristo também é bom a gente conversar, a gente trocar ideias, a gente mostrar o que o Evangelho de Cristo propõe para o ser humano completo, espírito, alma e corpo. O Senhor Jesus um dia fez um fórum, reuniu os apóstolos. Esse fórum está lá em Lucas, em Mateus capítulo 16. O Senhor Jesus disse: olha, o que as pessoas falam a meu respeito? O que elas dizem a meu respeito? Quem eu sou? Para a humanidade, quem eu sou? E aí então os apóstolos começaram a falar. Depois o Senhor Jesus disse: olha, e para vocês, quem eu sou? O que é que vocês acham de mim? O que é que vocês pensam a meu respeito? As respostas daquele fórum estão lá em Mateus 16, não é? E então é para isso que a gente está aqui. Bem-vindos, é um prazer participar com vocês. Pastor Davi. Boa tarde a todos. Boa tarde. A gente precisa então entender isso, juventude, a importância do diálogo na igreja. É importante conversarmos sobre a juventude. Eu queria nessa fala inicial citar a maior estudiosa de juventude brasileira na atualidade. Ela é uma socióloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O nome dela é Regina Novaes, e ela é uma profunda estudiosa do jovem brasileiro. E em um dos estudos dela, ela diz que a nossa geração no Brasil atual, os jovens no Brasil hoje, tem alguns sentimentos em comum. Existem alguns sentimentos, alguns medos que todos os jovens brasileiros têm, no país inteiro. Não importa também muito a classe social, sentimentos que unificam o jovem brasileiro. Um deles é o medo de morrer precocemente de forma violenta. Como vivemos num país muita violência, esse é uma coisa que unifica todos os jovens do Brasil: o medo de morrer cedo. Outro medo do jovem brasileiro é o medo de estar desconectado num mundo conectado. O jovem brasileiro, o Brasil é um dos países que mais tem acesso ao Facebook, às mídias sociais, são os jovens brasileiros. O medo de não saber o que está acontecendo. E em terceiro, o medo de estudar e ficar desempregado. E o que é bonito na Bíblia é que Jesus sempre é a resposta para esses medos. Olha só, Jesus é a resposta para a nossa geração, porque Ele pode dar vida e vida em abundância. Ele dá um sentido na vida que você perde até o medo de morrer, porque se você vive em Cristo, e morrer é lucro. Amém, gente? Olha como que o Evangelho
é atual sempre, porque ele fala aos nossos corações. Ele vai falar sobre a comunidade, sobre a igreja, sobre amizades verdadeiras. E Jesus, Ele que vai dar esse sentido maior à vida, mais do que o estudo e o trabalho, o sentido da vida, que é glorificar a Deus. Então eu queria deixar essa fala inicial só para vocês verem como que é interessante. Os maiores medos que o jovem brasileiro tem, Jesus é a resposta para todos eles, amém? Pastor Alan. Oi, gente, tudo bem? Amém. Tudo na paz? Amém. Que bom estar com vocês aqui. Eu quero louvar a Deus por esse dia, agradecer pastor Clarimundo, obrigado pastor André, pastor Eberson, pastor Davi, prazer te conhecer. Meus irmãos, é muito bom quando a gente tem um tempo assim para conversar. Eu quero aproveitar esse primeiro momento aqui, pegar uma deixa que o pastor Clarimundo falou. Eu sou apaixonado por aquele texto que ele citou, que para mim também é um fórum, Mateus 16. Primeiro porque é a primeira vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento. E já aparece a quem ela pertence, minha igreja. Jesus diz, estabelecerei a minha igreja. Aí Jesus olha para os discípulos e pergunta, quem que os homens dizem que eu sou? E o interessante é notar o contexto. Jesus está indo na região de Cesareia de Filipe, que era uma cidade toda dedicada a César. Foi um presente que Filipe deu a César, homenagem, Cesareia de Filipe, a cidade de César dada por Filipe. Ou seja, uma homenagem batizada pelo cara que fez. Jesus está indo nessa cidade, Jesus para e pensa assim, se tudo nessa cidade lembra César, o que faz os homens lembrarem de mim? Então Jesus para e usa a cidade como motivo para pregar. Ou seja, é um Deus que usa a cidade como referência para falar. E para mim, esse é um dos grandes erros que nós cometemos como igreja hoje. Poucas vezes a gente olha para a cidade. Nosso olhar geralmente é para dentro, não para fora. Aí Jesus pergunta para os discípulos, quem que os homens dizem que eu sou? E o que mais me espanta é que aquelas respostas daquela multidão ainda são as mesmas respostas das multidões de hoje. Jesus diz assim, quem que eles dizem que eu sou? Os discípulos dizem, uns dizem que o Senhor é João Batista, a multidão dos alienados. João Batista tinha acabado de morrer, eles nem sabiam, estão confundindo Jesus e João Batista, são os alienados. Nós temos muitos alienados na igreja de hoje. Eles fazem parte de um movimento, entram e saem da igreja, mas eles não têm uma relação com o Cristo verdadeiro. Depois eles dizem, outros dizem que o Senhor é Elias, o profeta das grandes coisas, do superlativo, do exagero. Elias é tão gigantesco que nem morrer ele morreu. Ou seja, é a multidão que se preocupa com tudo que é grande, tudo que é extraordinário, que não consegue enxergar Jesus na escola dominical, que não vê Jesus num culto de ensino, que só vê Jesus na massa, na mídia, naquilo que é grande. Multidão que tem um olhar dilatado, não consegue conversar com gente pequena. É a doença de Lúcifer, miopia espiritual, só enxerga o que é grande, não vê nada no pequeno. Outros dizem assim, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias. Multidão preocupada, porque Jeremias era o pregador ou o profeta que estragava festas. Jeremias é o profeta que você não leva para pregar na sua igreja, porque ele vai chegar lá chorando, apontando os dedos para todos os erros e mostrando para todo mundo que é preciso voltar, tempo de arrependimento. Quem é Jeremias? Para eles, Jesus é um profeta perigoso. Vai que eu sigo ele, aí ele explora os meus podres. Então se eu seguir, sigo pela tangente, atrás da cortina, sempre sob suspeita, na base da ameaça. E tem a pior de todas as multidões. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Multidão sem critério, sem certezas, qualquer coisa que vier no pacote do sagrado eles levam para casa. A pergunta que eu deixo para nós aqui hoje, de que multidão você faz parte? Da multidão que tem Jesus como uma alienação cultural e teológica, da multidão que tem Jesus como superlativo, que só age na grandeza, que só tem o espírito de sede, da multidão preocupada com um monte de podre para esconder, ou da multidão que não tem critério nenhum? Jesus olha para os discípulos e fala, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz uma coisa lá que é extraordinária, tu és o Cristo. Ou seja, quando foi para falar dos outros, todos falaram. Quando foi para falar de Jesus, só um falou. E o que falou, falou movido pelo Espírito. Portanto, qualquer coisa que a gente faça aqui hoje, não fazemos por nós, fazemos na glória do Espírito, para a glória de Deus. Amém? Pastor. Muito bem, o pastor André encaminhou aqui uma pergunta. Pastor, o que o senhor pensa sobre, aí abriu aspas, produção independente, fechou aspas.
Quando uma moça chega a uma determinada idade, tipo uns 35, a pessoa colocou aqui, ela não se casou e tem vontade de ter filho e pensa em fazer a inseminação artificial. O que eu penso a respeito disso? Muito bem. O profeta Daniel disse, por Deus, é claro, que a ciência se multiplicaria, e realmente tem se multiplicado, mais do que a gente pode imaginar. A genética médica evoluiu muito. Eu fui professor de genética médica na faculdade. Vocês não podem imaginar o que é a genética médica hoje. E além disso, também a engenharia genética, certo? A questão da inseminação artificial já é antiga. Pegar uma célula sexual feminina, um óvulo, e fecundá-lo com uma célula sexual masculina, um espermatozoide, formar um ovo, um zigoto, já é algo que acontece há décadas, tá? E o primeiro bebê de proveta nasceu na Inglaterra ainda na década de 70 do século passado. Então vejam bem, esse bebê hoje já tem 50 e tantos anos, ele tem quase a minha idade, não é? Então a inseminação artificial, ela é hoje um fato, e para muitas pessoas, digamos assim, é uma bênção. Nós tivemos um relato aqui do Brasil há pouco tempo de um médico que infelizmente estava molestando as mulheres que procuravam o consultório dele com o desejo de serem mães, de terem filhos, e aquele médico acabou sendo processado, 260 anos me parece, foi condenado a 260 anos de reclusão. É claro que essa condenação, a pessoa não vive 260 anos e ninguém pode no Brasil ficar preso mais do que, me parece que 30 anos, um negócio assim, não é? Então, agora, o que o senhor acha sobre isso? Sobre a inseminação artificial, a produção independente, para os crentes, para a moça que está na igreja, para uma senhorita que está na igreja e tal? Eu acho que ela não deve fazer, porque vai gerar, digamos assim, um filho sem pai, e ninguém quer ser órfão, nem Jesus quer que a gente fique órfão. Ele disse, né? Não vos deixarei órfãos, porque ele sabe como é importante a presença de um pai na vida de um filho. Então você, minha irmã, talvez tenha chegado aí aos 35, não se casou, ore a Deus, quem sabe um pouco mais, e Deus vai lhe dar um esposo, não é? E você vai ser uma senhora, uma mulher casada, fértil, porque a bênção da fertilidade vem de Deus, a bênção da fecundação vem de Deus. Então o que o senhor pensa? Eu penso que não deve a moça crente partir para essa área, e aí tem uma série de outras consequências, uma série de outros envolvimentos. Pastor Alain, foi falado sobre a dificuldade do surgimento de novos líderes, principalmente jovens. O senhor lançou um livro que fala sobre liderança. Quais pontos o senhor destaca para que um jovem possa se capacitar para uma liderança? Olha, é muito importante entender duas coisas. Primeiro, que existe uma liderança no sentido natural, normal da coisa, que é você é sempre líder de si mesmo, é líder de uma família, é líder na empresa. A liderança enquanto técnica é uma coisa. Na igreja tem também uma coisa chamada vocação. E vocação tem a ver com chamado do Espírito. E chamado do Espírito não é para quem quer, é para quem Deus chama de fato. E Deus tem chamado, graças a Deus, a gente está experimentando no Brasil o surgimento de jovens líderes que tem sido uma bênção, uma novidade tem surgido aí. Tanto que esse livro que eu lancei agora, o líder indispensável, é um lançamento mesmo, está saindo agora por uma liderança relevante e inspiradora. Esse livro, eu trabalho tentando
acender essa chama. Porque eu tenho visto que em muitos lugares o que está acontecendo é o seguinte: há muita gente confundindo liderar com dar ordens, autoridade com grito. E isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Liderança é influência, é ser seguido. Mais do que tudo, para nós que somos cristãos, o modelo da nossa liderança é Cristo. Cristo é o modelo maior de liderança e de vida cristã. Portanto, nós não temos como ser líderes na igreja se o nosso modelo não for o modelo da humildade, o modelo do aconchego, o modelo do carinho, do afeto e, mais do que tudo, do outro. Cristo nada mais fez do que redefinir uma teologia a favor do outro. Então, a liderança na igreja, que se mostra só para ser alguma coisa, é um perigo. Eu fiquei sabendo ontem, num evento que eu estava, por exemplo, que uma moça foi falar com os irmãos antes do evento e disse: olha, porque Deus chamou uns para líderes e outros para servos. Ou seja, a gente manda e vocês obedecem. Não há nada mais errado do que isso, né? Jesus chamou todos para ser servos. Aqui hoje, Deus não chamou ninguém para ser grande pastor, grande cantor, grande cantora, porque Ele nunca chamou ninguém para ser grande. Chamou todo mundo para ser servo, e esse é o nosso melhor lugar. Amém? A pergunta é assim: o imediatismo também atinge a vida ministerial dos jovens. Queremos que os planos de Deus, a unção e nosso ministério venham de repente em nossas vidas. Queremos começar já realizando grandes obras. O que vocês pensam sobre isso? O ministério de vocês cresceu rapidamente ou vocês precisam trilhar um caminho? Bom, tem que trilhar um caminho, tá? A gente precisa aprender, crescer, o sofrimento, o tempo, tudo isso forja o caráter de Cristo em nós. Aí tem uma coisa legal: alguém aqui luta judô? Levanta a mão se tem algum lutador de judô aqui. Tem na mesa de som. Qual a sua faixa, irmão? Roxa, faixa roxa. No Japão, escuta isso que eu vou te falar. No Japão, o criador do judô, o mestre Kano, lá são 3 faixas: faixa branca, faixa marrom e faixa preta. Ou seja, o menino tem que lutar muito tempo na faixa branca. Quando ele está dando Hadouken, ele vai para a faixa marrom. Ele luta muito tempo na faixa marrom. Quando ele está no outro grau, aí ele vai para a faixa preta finalmente. Quando o criador do judô veio para o ocidente, ele viu que aqui é todo mundo apavorado, jovem desesperado, jovem apavorado, como está na pergunta, imediatista, aflito, né? Eu peguei um voo ontem de Belo Horizonte para Brasília, 55 minutos. Se fosse de carro, seriam 6, 7 horas de carro. 50 minutos chega. O avião nem terminou de estacionar no pátio do aeroporto, o povo já levanta, já quer tirar a mala. É o apavoramento. Eu vi uma irmã orando na igreja uma vez assim: Deus, me dá paciência agora. Eu falei: calma, você está pedindo paciência, então já toma calma agora. Ou seja, o mestre Kano viu o desespero do povo. Sabe o que ele fez? Colocou um monte de faixas com cores intermediárias entre a faixa branca e a marrom, entre a marrom. Então tem faixa branca listrada, faixa verde limão, rosa choque, um monte roxa, um monte de... Até a pessoa tem que virar um Teletubby, é um arco-íris, para o menino não desanimar. Porque, então, são 2 coisas que eu vejo aqui. Número 1, o apavoramento do homem ocidental, da correria. Antes tinha um telefone na casa, um carro da família, o jantar, o almoço era servido naquele horário, o carro. Agora não, agora cada um tem o seu telefone, cada um tem o seu carro, cada um tem micro-ondas, come a hora que quer. Então existe uma desincronização da vida no mundo atual. É tudo, cada um forma o seu ritmo, o apavoramento. Só que a gente não pode deixar esse apavoramento do mundo tomar conta da nossa espiritualidade, dos princípios da palavra de Deus. Então Jesus, ele ficou 30 anos sendo preparado. 3 anos de ministério. Jesus mudou o mundo em 3 anos. A história, o curso da humanidade foi alterado antes e depois de Cristo. Mas foram 30 anos de preparação. O rei Davi, quando ele era um jovem e foi enfrentar Golias, como é que ele conseguiu convencer Saul? Claro, ele estava cheio do Espírito Santo, mas ele disse: eu já matei um leão. O leão apareceu, eu corri atrás do leão. Você vê também que Davi não era muito certo. Ninguém corre atrás de leão. Davi correu, nós corremos do leão.
Mas Davi, quando estava com poucas ovelhas lá do pai dele, ele correu atrás do leão, ele matou o urso. E ele foi, dessa forma, preparado. Olha José no Egito, presta bem atenção, que interessante isso. José ficou na casa de Potifar, depois administrou ali a cadeia. Ele era preso, mas tinha a chave na mão dele da cadeia. Primeiro ele administrou a dispensa, a fartura da casa de Potifar. Depois ele ajudou ali no controle, na escassez da prisão. Ora, era Deus preparando ele. Foram 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Você vê Moisés, 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto, 80 anos preparado para realizar a obra. Então você tem que se preparar. Você precisa buscar Deus. Você precisa, quer pregar para multidões. Eu citei até isso de manhã na mensagem, não sei se alguém ouviu aqui, estava aqui. Você tem que fazer as coisas. Deus pode falar assim: você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre. Mas não é isso que é o principal. O negócio é ser servo, que foi o que o pastor Alan disse. O negócio é você servir a Deus com alegria, entregar o teu coração, entendeu? Então, por exemplo, para misericórdia, Deus, o Senhor está abrindo muitas possibilidades de eu pregar onde eu nunca imaginei. Eu preguei, por exemplo, na Academia Mineira de Letras. Em 109 anos da Academia Mineira de Letras, nunca um pastor tinha falado lá. Eu falei lá, coloquei um chiclete na cadeira do Carlos Drummond de Andrade e falei de Jesus. Eu falei, me chamaram para falar agora em Brasília, por exemplo, no TST, Tribunal Superior do Trabalho. A ministra me ligou, a ministra quer falar com você, pastor. Aí, oi, paz, pastora. Não é pastora, não é ministra do TST. Eu pensei que era ministra da igreja, ministra. Aí era ministra do TST, ministra Delaide Arantes. Então assim, Deus tem permitido eu falar em muitas possibilidades, em muitos lugares. Só que só Deus sabe tudo que a gente já fala, tudo que é lugar. Eu já falei em lugar, meu irmão, que tinha besouro na cortina do quarto. Parecia que a cortina era preta. Quando eu abri, eram besouros. Com a antena tão grande que pegava Sky, pegava net no besouro. Falei em fim de mundo, falei e vou continuar falando. Falo para presídio, falo para palácio. O foco não tem que ser tanto crescer o ministério. O foco tem que ser quanto que eu quero ser mais fiel a Deus a cada dia. Não é falar em tal lugar, não. É ser mais fiel. Não é onde eu estarei ou o que eu farei, não. O que eu serei. Essa é a pergunta. Então, eu quero ser um servo melhor. Eu quero ser um filho melhor de Deus, da minha mãe e do meu pai também. Eu quero ser submisso. Eu quero ser uma pessoa melhor. Não uma pessoa, como foi dito, maior. O nome Paulo. Paulo significa o quê? Pequeno. Foi a primeira coisa que eu lembrei aqui. Saulo mudou o nome para quê? Menor. Você é Saulo, agora você vai ser Paulo, você vai ser o pequeno. Mas é na sua fraqueza que Deus vai mostrar a glória dele. Amém, queridos? Muito bem, pastor José Clarimundo. Por quê? Já que vamos morar todos juntos no céu, por que tem tanta rivalidade entre pastores por membros? Eu quero me identificar com outros pastores e quero estar com eles. Já que vamos morar todos juntos no céu. Essa é uma verdade, né? Jesus disse: vou preparar os lugares para vocês, voltarei, levarei vocês para estarem junto comigo. É verdade, todos juntos lá, não é? E é bom e agradável vivermos unidos, os irmãos aqui na terra também. Salmo 133. Por que tem tanta rivalidade entre pastores por membros? Bom, graças a Deus não é o meu caso, né? Eu nunca convidei em 30 anos como pastor ninguém para vir para a minha igreja. Nunca. Nem das nossas congregações eu não convido para vir para a igreja sede comigo. Nós temos só dentro de Anápolis mais de 100 igrejas, só aqui dentro da cidade. Eu nunca cheguei para o irmão: ô irmão, vem cá para a sede, vem congregar comigo, vem para cá. Não. Tá? Então eu sou contra essa questão aí. Eu acho que é falta de ética, falta de visão. Nós temos que pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas. Se alguém me procurar, disser: pastor, eu quero vir para a sua igreja, o que eu vou dizer para essa pessoa? Volte lá no seu pastor, fale com ele, peça a benção dele
E, de preferência, peça para ele uma carta lá de mudança, de transferência, e traz que eu vou lhe receber. Mas eu convidar, ou eu trabalhar nesse sentido, não concordo, acho que não é legal diante de Deus, nem diante dos homens. Eu quero é me identificar com outros pastores e quero estar com eles. É claro que você, sendo uma ovelha, você terá que ter um pastor. E você terá que ouvir a voz do seu pastor, não é? Tá certo? Eu creio que o seu pastor, ele não vai também ficar com ciúme de você conhecer outros pastores e até querer se relacionar espiritualmente com esse pastor. Quero me identificar. A questão de me identificar, ela já envolve outras coisas, tá certo? Além do conhecimento, além da admiração, além do apreço, tá certo? A questão de você se identificar com alguém já vai um pouco mais além. Então, somos contra essa disputa de ovelhas. Nada de pescar no aquário dos outros, nada disso. Isso não é bom, né? Jesus disse: olha, ide por todo mundo e pescai no aquário dos outros. Ele não disse isso, ele ide pregar o evangelho. É o que ele tem que fazer. Tem uma pergunta aqui. Tendo em vista essa era digital, na sua opinião, como os pastores e líderes cristãos devem agir para conseguir interagir com essa juventude sem ferir os princípios bíblicos? Na verdade, essa interação acontece não só de pastor para os jovens, acontece entre os próprios jovens. Nem a gente entendeu ainda o que é essa era digital. Quer ver uma coisa? Fazer um exercício prático aqui, ó. Quem aqui nasceu de 1990 para cá? Levanta a mão. 1990 para cá. Aí, ó, a maioria dessas mãos levantadas aí significa, pela sociologia moderna, que esse pessoal aí são os chamados nativos digitais. Nasceram na era digital. Ou seja, a minha galerinha aqui, né, de 90 para trás, nós somos considerados imigrantes digitais. E se você quiser descobrir a diferença entre um nativo e um imigrante digital, é muito fácil. É só dar um iPhone na mão de cada um. Quem pedir manual de instruções é imigrante. Porque o nativo já vem possuído, já nasce, já sabe fazendo os esquemas todos aí. Então, é para você ter uma noção de como nem a gente ainda sabe direito lidar com esse momento todo. O que acontece é o seguinte: nosso problema é que a gente vem com uma espécie de egoísmo cultural muito grande. A gente acha que porque nossa era é a era digital, ela é uma era onde todas as outras eras a nós devem se curvar. E a gente acha assim: não, esse pessoal aí mais antigo é um pessoal ultrapassado, porque não conhece as mídias e vão ferir os princípios bíblicos e aquilo todo, e não tem como conversar com a gente. Só que se você olhar para a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia já tinha todo esse movimento que a gente espera de mídias, a Bíblia já tinha. Se você pegar o Evangelho de João e for colocar no Twitter, dá um por dia tranquilo. João escreve em 140 caracteres. Jesus Cristo é o verbo, Jesus Cristo veio, ele vai, ele volta. João é feito de pequenas pausas, o texto todo. Ou seja, se a gente acha que é muito só porque a gente está vendo a imagem ali naquele telão, Deus já tinha feito isso lá no banquete de Belsazar. A mão apareceu escrevendo na parede, ficou todo mundo imaginando o que é data show. Deus já está muito mais avançado do que a gente. O que nós precisamos entender de uma vez por todas é que... É verdade. Tem comida delivery, né? O corvo levou comida para Elias e delivery. Foi verdade, é o Mac Daniel. O que é bom você entender é bem simples. A nossa conversa, de acordo com a Bíblia, deve ser a seguinte: a Bíblia está acima de tudo e de todos. Lutero escreveu que a Bíblia não é passada e nem moderna. A Bíblia que nós temos é eterna. Ela vai estar acima de qualquer comparação, acima de qualquer conversa. Ela não se curva diante os modismos e novidades da mídia. O que ela faz é santificar os processos. O que nós não podemos fazer hoje é cometer o mesmo erro que cometemos num tempo passado, de alienação de tudo. Nós perdemos, por exemplo, a televisão e agora ficamos pagando milhões por migalhas espremidas nos horários de TV. Então é bom que a gente entenda que os jovens estejam na mídia. Ó, eu estou em tudo aí, Facebook, Instagram, Twitter, tem tudo aí. E estou tentando santificar cada coisa que faço. Eu não preciso criar novas quimeras. O que eu preciso é entender que a partir do Espírito que age em mim, eu estou salgando e iluminando a mídia. Amém? Quando um jovem tem dúvidas sobre um futuro emprego, com relação ao salário, satisfação pessoal,
Isso é sério, porque hoje a questão é ter uma vida boa financeiramente e intelectualmente. É uma boa ideia dedicar uma vida inteira de estudos à obra de Deus sem pensar em remuneração financeira? Muitos jovens têm essa vontade de dedicar a vida a Deus, mas têm medo dessa questão por não terem essa, entre aspas, boa condição financeira. Bom, esse é eu preguei recentemente lá na nossa mocidade em Belo Horizonte, uma mensagem chamada Top 5 do Gabinete Pastoral. São respostas bíblicas para os 5 principais questionamentos que os jovens fazem. Esse é um deles. Pastor, estou sem dinheiro, sabe o que eu respondo? Eu também, vamos morar junto aqui agora. Mas tem respostas bíblicas para isso. Um texto que é muito importante um jovem memorizar, ter esse texto guardado no coração, é em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 11 e 12, que fala assim, preste atenção: esforcem-se para ter uma vida tranquila. Quem quer ter uma vida tranquila? Pergunta, quem quer ter uma vida em paz? Uma vida em paz. Todo mundo quer ter uma vida em paz. Aí a Bíblia aponta o caminho. Como você vai ter uma vida tranquila? Trabalhando com as próprias mãos, cuidando dos próprios negócios, a fim de que andem decentemente aos que são de fora e não dependam de ninguém. Então, esse dilema, trabalhar ou ganhar dinheiro, trabalhar e ganhar dinheiro ou servir a Deus, na verdade, ele não existe esse dilema. Porque o mesmo Deus que quer encontrar com você na viração do dia, é o mesmo Deus que pediu para você cultivar o jardim. Deus falou com Adão: Adão, cultive o jardim, trabalhe. Então eu acho que um dos grandes benefícios que a gente pode ter num congresso, num fórum como esse, é sair com a cabeça aberta, que o meu trabalho, o meu estudo é para a glória de Deus. Amém, gente? Porque essa é uma visão assim: eu estou aqui trabalhando, eu sou vendedor, mas eu queria estar servindo a Deus. Não, você está servindo a Deus trabalhando como um vendedor de várias maneiras, testemunhando com as pessoas que você vai conversar, com o seu chefe, com os seus colegas de trabalho, tendo um testemunho cristão. Sabe o que mais? Você vai estar ganhando honestamente um sustento para ajudar a sua família, para ajudar outros, para servir a igreja. Então é você ter prazer e alegria na sua vocação, no seu trabalho. Isso é uma tecla que a gente tem batido muito com os jovens na nossa igreja. A gente fala, a gente não quer nenhum jovem aqui desempregado, mas os jovens trabalhando. Nós oramos, a gente faz banco de empregos e equipamos os jovens para eles entenderem que a profissão deles é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Então, e a gente está tendo literalmente uma revolução lá nessa questão da vida profissional. Os jovens estão trabalhando. Teve uma menina que me procurou assim: pastor, ora por mim. Assim, uma das meninas que a gente mais gosta lá na igreja, menina de Deus. Fiquei até preocupado: o que será que aconteceu com ela? Falei: o que aconteceu? Falei: Camila, o que aconteceu? Ela falou: não, pastor, porque eu passei em 2 concursos públicos em primeiro lugar, eu não sei qual escolher. Ora por mim. Eu tive uma visão, eu acho que é para ir porque vai ganhar mais dinheiro. Eu estou tendo uma visão aqui, hein? Ou seja, eu penso que se você quer de verdade no mundo atual ser um jovem relevante para as coisas de Deus, que vai influenciar, eu acho que é o contrário. Aí que você tem que estudar, trabalhar, estar envolvido nessas questões. Sabe por quê? Porque está na Bíblia. Você não vai depender de ninguém, você vai andar decentemente a quem é de fora. Qual que é uma das grandes críticas? Eu procurei me preparar, gente, para o tempo atual. Eu falei aqui de manhã, eu tenho 28 anos. O que eu cresci ouvindo gente falar? Pastor rouba, pastor é ladrão. O que eu fiz? Eu tenho minha profissão, eu sou professor universitário, eu abri uma empresa lá em Belo Horizonte que está indo muito bem, graças a Deus, um escritório compartilhado lá. Eu abri uma editora de livros, eu montei um curso de oratória, ganhando honestamente os recursos necessários para a vida da minha família, minha esposa, minha filha. Tenho recursos para poder investir em projetos missionários da igreja. Então o jovem chega, a pessoa chega: você é pastor Robert? Não, eu trabalho. Pelo contrário, eu estudei, eu tenho formação em direito, pós-graduação em filosofia contemporânea, mestrado em teoria do direito, e estou fazendo doutorado esse ano. Então eu estou procurando me preparar para o tempo atual. E isso envolve, obrigatoriamente posso dizer aqui, você trabalhar nos outros países. Eu quero ser missionário em outros países. Você sabe como é que você vai entrar com muita facilidade nos outros países? Com um diploma,
com a bênção de Deus, é claro, com o poder de Deus, e também com um diploma, porque os países precisam de médicos, de enfermeiros, de engenheiros, de arquitetos. Então que Deus levante aqui no Comep grandes jovens trabalhadores que vão sim ganhar muitos recursos para sustentar frentes missionárias da igreja para a glória dele. Amém, gente? Essa é a nossa oração. Eu tenho orado diuturnamente por isso, para Deus levantar jovens diferentes no Brasil, que vão trabalhar sim, ganhar muito dinheiro sim. Sabe o que é legal? Eu encerro falando isso aqui, nesse ponto. Tem até o dom de contribuir. Isso é muito legal, né, pastor? O dom de contribuir. Só que você não vai ter o dom de contribuir contribuindo com o dinheiro dos outros. Pastor, eu tenho o dom de contribuir, dá o seu dinheiro aí que eu vou dar de oferta. Não. Você vai contribuir com o dinheiro que o Deus vai te dar, com o dinheiro que você vai trabalhar, como diz o apóstolo Paulo, trabalhou com as próprias mãos. Paulo, se tem uma pessoa que poderia ter todas as desculpas para não trabalhar, era o apóstolo Paulo. Reformador, pregador, plantador de igrejas, pastor, teólogo. Se tem uma pessoa na história do cristianismo que as igrejas deveriam ter sustentado, era Paulo. Ele fez isso, ele fala, a maior parte das vezes, ele fala, eu trabalhei para não ser um peso para ninguém. Eu trabalhei para deixar o exemplo para vocês. Eu tenho direito? Tenho direito, mas eu abri mão do direito para mostrar que é possível servir a Deus e trabalhar tudo para a glória de Deus. Amém, queridos? Aqui tem uma pergunta que é quase uma continuação daquela que já respondi. Querido pastor, na verdade, hoje é muito difícil se casar com alguém de Deus. Se não, ela colocou esse não entre aspas, se não podemos ter um filho por inseminação, podemos adotar uma criança? Em primeiro lugar, a pessoa está dizendo, na verdade, hoje é muito difícil se casar com alguém de Deus. Nunca pense em se casar com um descrente. Evite o casamento chamado casamento misto. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Que comunhão há entre Deus e o diabo? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre Cristo e Belial? Você que é templo do Espírito Santo, com alguém que é templo de demônios, não há comunhão. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Então fuja do casamento misto. Agora, a pessoa está dizendo, já que não posso ter um filho por inseminação artificial, posso adotar uma criança? Claro que sim, pode adotar. Eu tenho sobrinho por adoção, neto por adoção. Minha filha, pastora Joslaine, meu genro André, adotaram uma criança. Hoje é o meu neto Lucas, um dos meus 7 netos. E depois Deus é o pai que adota, não é? A gente recebeu espírito de adoção, Romanos capítulo 8. Por isso que a gente é filho de Deus e pode chamar Deus de pai. O pastor André me passou aqui uma outra pergunta. Como podemos implantar métodos novos na igreja sem sofrermos represálias por parte de pessoas mais velhas, ou seja, dos irmãos mais antigos? Métodos normais, métodos que já são aplicados na maioria das igrejas e também pelo pastor André. Deve ser o pastor André Boaventura ali, né? Entendeu? Gente, ninguém precisa ter medo do novo, mas também não ter pressa de implantar o novo. Para tudo há tempo, Eclesiastes capítulo 3. Então, se existe algo novo e bom, já está comprovado que é bom, vai orando a Deus, vai conversando com o seu pastor, tá certo? E vai trabalhando e esperando o mover de Deus, porque você vai ter a oportunidade de ver coisas novas e boas. Nem tudo que é novo é bom, assim como nem tudo que é velho também é bom, não é? Tá certo? Então vai orando a Deus, vai conversando com o seu pastor e vai aguardando o tempo certo, porque com certeza alguma coisa nova poderá acontecer lá na sua igreja, sem você melindrar os mais velhos. Paulo disse, olha, se comer carne escandaliza os crentes, para que você come carne perto deles? Come lá na sua casa, entendeu? Porque tinha gente entre os cristãos romanos que estava brigando uns com os outros, crentes, porque uns não comiam carne, os outros comiam carne, uns condenavam os outros, etc.
Então, vamos atentar para os princípios da palavra de Deus e a gente vai conseguir muita coisa nova e boa para a minha, para a sua, para a nossa igreja, a igreja de Cristo. Tem aqui, pastor André trouxe essa daqui, talvez seja para responder agora também. Pastor, você concorda com o uso de células tronco retiradas de embrião para pesquisas científicas? É certo a clonagem humana? Olha, eu acho que toda pesquisa científica, ela deve ser normatizada e então permitida. Por que normatizada? Porque aí o cientista vai trabalhar dentro de determinados princípios. O trabalho dele vai ser um trabalho legal, não é? Tá certo? Então eu sou favorável sim ao trabalho com as células tronco. Já está mais do que comprovado, né, que esse trabalho pode ser uma bênção, inclusive para a terapia, para a cura de muitas doenças. Tá ok? É certa a clonagem do ser humano? Eu não concordo. Foi feita aí já a clonagem de alguns seres, inclusive, acho que todos vocês ouviram e viram acerca da ovelha Dolly, né? Que nasceu pelo processo de clonagem, mas clonar o ser humano não. Já pensou ter dois pastor José Clarimundo? Já pensou ter dois pastor Davi? Aí você olha e fala assim, aquele ali é o primeiro, é o segundo, aquele ali é o original, aquele ali é o clone. Como é que é esse negócio aí? É meio complicado, né, para a cabeça da gente, tá certo? E por uma série de razões morais, éticas e sobretudo bíblicas, eu sou contra a clonagem de seres humanos, tá bom? Aqui tem uma assim, ó. Como um jovem teólogo em busca de conhecimento e levando em conta a pluralidade de informações teológicas que temos hoje e as divergências entre elas, pode aprender de uma forma segura? Não há forma segura de aprender, essa é a questão. Porque você vai conviver com perguntas, com reflexões, com uma série de coisas. Eu tive professores ateus, tive professores que eu acho que nem eles sabiam mais quem eram. E a gente vai crescendo exatamente nisso aí. Não dá para a gente se fechar no gueto e achar que tudo aqui vai ser perfeito, sagrado, bonitinho, ajeitado. É sempre bom a gente lembrar que na mesa de Jesus, entre os 12, tinha um Judas. Tem o lado complicado, a coisa é por aqui. Então, mesmo quando você lida com teologia, principalmente, com um monte de informações, um monte de tradições, de jeito de olhar, olhares para o texto, não podem passar disso, de olhares para o texto, de tradições, de jeitos de ver. É bom que a gente lembre que a igreja nada mais é do que uma celebração das diferenças. A igreja não é um gueto, não é um lugar do nazismo religioso, espiritualidade em série, quando você vê um, viu todos. Isso é sempre perigoso, quando na igreja todo mundo parece com todo mundo. A igreja é ambiente de celebração. Aqui tem mestre, tem apóstolo, tem pastor, tem discípulo, tem evangelista, tem gente que canta, tem gente que não canta nada, e é uma benção, graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus que a igreja é feita dessa mistura, graças a Deus. E de cada um desses a gente vai aprendendo um pouco. O mais interessante é você lembrar sempre que nunca vai parar de aprender. É sempre no conhecimento, sempre na busca, sempre no aprendizado. Senão a situação vai ficar cada vez mais crítica e cada dia mais a gente vai tentar formatar ou asfixiar o crescimento. É preciso que dê tempo, que tenha um mover, que tenha uma caminhada com a vida, que tenha um diálogo com os livros. Você que trabalha com teologia, tem um desejo de estudar, a primeira coisa que tem que fazer é ler e ler muito. Ler de tudo, até bula de remédio, se possível, você tem que ler. Nós temos um problema sério no Brasil quanto à preguiça em ler. Os rabinos dizem que se você deixar um livro aberto em cima da mesa, até o vento vira página, só o preguiçoso não lê. Então, procure, vasculhe, aprenda. Quanto mais você lê, quanto mais tiver essa possibilidade de contato com o diferente, mais você vai crescer no respeito, na tolerância, na capacidade de diálogo, de conversação. Ok? Pode jogar jogos violentos, desde que não for jogos mortais, né, gente? Como também gostar de UFC, MMA.
aqui é um tema legal, o tema da violência. Depende, são muitas perspectivas do tema da violência. Primeiro, a gente tem que ser pacífico. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, nós como cristãos, não é sair matando ninguém igual nas cruzadas, amém, gente? A gente tem que buscar a paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Nesse sentido, nós somos completamente favoráveis à paz, a não bater nas pessoas, não maltratar, não arrancar a cabeça de ninguém. A gente tem que ser... Existem vários tipos de violência: violência doméstica, violência verbal, vários tipos de agressão, entendeu? E isso, aí já tem um outro tema, olha como que é complexo. Então não pode ter polícia, não pode ser um policial crente. Aí já está falando de outro tipo de segurança pública. Agora aí já entra numa outra dimensão da ordem social, tá vendo só? Aí tem uma dimensão espiritual, na qual nós temos que ser violentos. Nós estamos em guerra contra o pecado, em guerra contra o mundo, que o sistema de valores alienado de Deus, em guerra contra Satanás, em guerra contra a carne. Amém? Quem quer ser vitorioso nessa guerra aí, em nome de Jesus? Nós queremos. A Bíblia usa a linguagem bélica para as coisas espirituais, a linguagem militar, tem salmos de guerra, tem a armadura de Deus. Agora eu vejo isso aqui, o MMA, no caso, o esporte e o jogo de videogame. Eu acho que a resposta para essa pergunta aqui não é tanto se pode jogar jogo violento, não. A resposta é mais assim, o tom, a pergunta, assim, o centro dessa pergunta tem muito a ver com a diversão. Que tipo de diversão? Que tipo de coisa te dá prazer e diversão? Entende o que eu estou falando? Quando estão entendendo a linha, eu estou querendo responder. Essa que é a pergunta. Que tipo de coisa te faz ter prazer, alegria? Entendeu? E aí aqui é uma questão do lazer, do esporte, do lazer. Eu acho, a minha opinião, que quanto mais uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela é mais normal, ela não fica, como foi dito aqui na mesa, ela não vira um ser alienígena de outro mundo, ela vira uma pessoa. Jesus, ele era normal, ele escrevia na areia, ele procurou figo na árvore, ele estava com as pessoas. Então nós temos que, as pessoas mais crentes que eu conheci na minha vida, eram as pessoas mais normais. As pessoas mais estranhas que eu conheci na minha vida, eram intocáveis, elas não riam, elas não brincavam, cara de rosto de funeral. Então, eu queria, o menino que perguntou isso aqui, dos jogos violentos. Eu não tenho prazer de ver filme de terror. Eu não consigo, como um cristão, sentir alegria para isso. Vocês estão entendendo? Mas dar umas pancadas no Street Fighter no meu irmão é legal, para provocar meu irmão. É uma brincadeira, um desenho animado ali, brigando. Agora, coisa violenta, arrancando cabelo, esses negócios, aí, vocês estão para entender mais ou menos? Eu acho que é um discernimento que a pessoa tem que ter. O que está trazendo alegria para ela? O que traz motivação? Da sua alegria, né? E Jesus tem que ser a nossa alegria, amém, queridos? A outra pergunta, muito legal, olha essa pergunta aqui, ó. Ano passado, foi falado por um pastor aqui no Comep, que as igrejas na Europa, Ásia, estão se acabando. Qual o caminho que está trilhando a igreja brasileira? É óbvio que é uma pergunta ampla, muito complexa a resposta. Mas eu vejo assim, em linhas gerais, o seguinte: Deus levantou uma nova geração. Deus não está levantando uma nova geração. Eu sempre, desde menino, escutei no gerúndio: Deus está levantando. Quem já ouviu isso? Todo mundo já ouviu isso. Deus levantou uma geração. Deus levantou uma geração. Existem rapazes, moças, cheios do Espírito Santo, nesse momento, pregando em retiros, pregando nas ruas, no Brasil inteiro. Eu conheço o pastor Anderson Israel. É um teólogo, tem 30 anos de idade, dá aula na PUC de Teologia no Rio de Janeiro, um jovem cheio de Deus. Eu conheço o pastor Marcos Madalena em São Paulo. Ele está agora com 8.000 jovens, nesse momento, agora à tarde, domingo, 8.000 jovens no Parque do Ibirapuera em São Paulo, evangelizando no meio do carnaval em São Paulo. 8.000, um exército de 8.000 jovens evangelizando, enquanto estamos aqui refletindo, orando, aqui em Anápolis. Então Deus não está levantando. Eu conheço o Marcos Almeida, que é um cantor que está evangelizando gente que vocês não imaginam na cultura desse país. Eu vejo isso. Eu vejo que tem 3 áreas que a igreja brasileira que nós temos que entrar. São 3 Cs: a ciência, a cultura e a civilização, as questões cívicas, questões culturais, questões científicas e questões cívicas. Eu vejo que um grande desafio para o nosso tempo é esse: como que nós vamos salgar nessas esferas da sociedade? Eu vejo a igreja muito ensimesmada, muito, foi dito aqui também, a gente tudo para nós.
Só que Jesus é ide. Primeiro, eu vinde a Cristo, você vem para Cristo para ir. Nós nos reunimos para adorar e nos dispersamos para servir, para anunciar Jesus. E se você olhar na história da igreja, tem vários exemplos. As questões cívicas. Wilberforce foi um cristão devoto que no parlamento inglês acabou com a escravidão. Martin Luther King, um pastor batista que conquistou os direitos civis para os negros nos Estados Unidos da América. Um homem de Deus que influenciou nas questões cívicas. Quais são as questões cívicas do nosso tempo? A violência, a falta de água. Olha quantas questões. A educação, a corrupção política. Nós temos que salgar. Questões culturais, a mesma coisa. Crente reclama muito dos gays, reclama muito do movimento homossexual. A impressão que a gente tem é que 195% do mundo é gay. Só que não é 10%. Só que eles influenciam a cultura, os filmes, a moda, as novelas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cadê os crentes nesses lugares? Vamos produzir além de música, vamos produzir literatura. Por quê? Já tivemos C.S. Lewis, já tivemos Joseph Sebastian Bach. Toda a cultura do mundo, a melhor cultura que já foi produzida foi por servos de Deus, homens e mulheres de Deus. E nós temos que entrar nessa esfera, influenciar, anunciar que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sem medo. Em terceiro lugar, as questões científicas, acadêmicas. Hoje a universidade é um genocídio espiritual, é um massacre. O jovem cristão, o jovem evangélico, ele vai para a universidade, ele é aniquilado, a fé dele é aniquilada. A universidade é uma torneira aberta, é uma cachoeira de almas que se desviam. E eu vejo urgência de Deus levantar pensadores, de Deus levantar influenciadores culturais, acadêmicos, cientistas. Todas as revoluções científicas modernas, tivemos cristãos no meio. A revolução digital que o imigrante disse aqui, o imigrante digital diz, porque eu sou meio imigrante, meio nativo, eu não sei o que eu sou. Enfim, imigrante, foi a única revolução científica que não teve um cristão no meio. Steve Jobs, zen budista, hindu, doido. Não sabe direito a fé dele o que era, um negócio zen. Bill Gates, agnóstico. Dell, ateu. É a primeira revolução que não tem um cristão envolvido. Então eu penso isso. O que eu acho da igreja brasileira? Que ela não tem que inventar roda, que ela tem que amar o Senhor de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, todas as forças, viver as suas dimensões, as suas dinâmicas, a liturgia, que é o culto, a poimenia, que é o pastoreio, o cuidado das almas, o querigma, que é o anúncio do evangelho, a martíria, que é o testemunho, a koinonia, que é a comunhão, a didaclesia, que é o ensino, a diaconia, que é o serviço. Viver a igreja, ter a sã doutrina, não tem que ficar inventando, é a sã doutrina. É claro que nós debatemos, conversamos, mas é a doutrina ali, o credo apostólico, ortodoxia doutrinária, viver cheio do Espírito Santo e partir para essas 3 áreas da sociedade. Esse é o que eu vejo que é a nossa missão. Muito bem, tem 2 perguntas aqui, formuladas, ao que me parece, por 2 pessoas, porque a grafia é diferente, mas as perguntas falam sobre a fofoca na igreja, e principalmente dizendo o seguinte: meu pastor faz fofoca, coloca irmão contra irmã. Aqui é outra pergunta: meu pastor faz fofoca e coloca irmão contra irmão. Bom, tem uma pergunta aqui: o que devo fazer para não confrontar meu pastor? Bom, procure um pastor orientador. É muito comum nas denominações a existência de um pastor orientador. Esse pastor orientador vai aproximar-se do seu pastor, né, e vai orientá-lo para que isso não aconteça mais. Se não houver esse pastor orientador na sua denominação, procure então o pastor líder da igreja, o que preside a igreja, ou o presidente da convenção, alguém que possa orientar esse pastor. Isso deve ser feito. E aí você não vai ter que confrontá-lo, tá certo? Bem, tem aqui uma outra pergunta. Pastor Clarimundo, o que o senhor acha? É certo ou errado, quando uma pessoa morre, doar seu corpo para estudo,
principalmente para universidades. Bem, é claro que a pessoa só faz isso enquanto está viva, né? Não é quando morre, mas é uma brincadeira. Já que quando morre a pessoa doa o corpo, não, é antes de morrer, tá certo? Mas é o seguinte, sobre doação, o Criador, o Eterno, o Senhor Altíssimo, Ele criou o homem e já o transformou, já fez dele logo um doador, né? Colocou um sono profundo em Adão e tirou uma costela, e da costela fez a Eva, que é isso, uma doação. Então Deus é totalmente a favor de doações. Agora a pergunta é o seguinte: você, pastor Clarimundo, acha certo doar o corpo para estudo, principalmente para a universidade? É claro que você vai lá na cadeira de anatomia, lá tem o tanque de formol, lá dentro do tanque tem vários corpos lá. Eu fui monitor de anatomia na faculdade, tá certo? O corpo está lá, mas lá não está a alma, lá não está o espírito, tá ok, gente? E carne e sangue não vai herdar o reino de Deus, não vai. Carne e sangue não vai herdar. Você acha que esse corpo vai lá para o céu? Não vai, tá bom? Não vai. Esse corpo é muito importante porque ele é templo do Espírito Santo. Agora, uma vez o Espírito Santo deixando esse templo, e o Espírito que Deus formou nesse corpo, ainda quando esse corpo estava na vida intrauterina, uma vez que o Espírito deixa o corpo morre. É o que Jesus falou. Jesus estava lá na cruz: Pai, está consumado. Quando ele falou está consumado, o Espírito saiu do corpo e o corpo ficou morto lá na cruz, tá certo? Então o corpo, aí você diz, mas o corpo não vai ressuscitar? Eu já disse uma vez aqui, até respondendo uma pergunta semelhante a essa. Aqui em Anápolis tinha uma irmã chamada Ivanildes. Ela foi ao médico, fez a primeira cirurgia, a segunda, a 10ª, a 15ª, a 20ª cirurgia. Ela foi tirando dente, tirando vesícula, tirando ovário, tirando útero, tirando isso, foi tirando. Um dia ela chegou lá no médico, doutor Pedro Ernesto, aqui na clínica radiológica de Anápolis. Doutor Pedro falou assim: uai, dona Ivanildo, desse jeito vai chegar só a cabeça lá no céu, de tanta cirurgia que ela já tinha feito. Ela falou: não, doutor Pedro, pode ficar tranquilo que nem essa cabeça vai chegar lá no céu. E ela falou para ele: olha, o que vai viver eternamente é um corpo glorioso, é outro, não é esse e tal. Então, é claro que eu respeito quem faz doação, acho que o crente deve ser doador. Enquanto eu tinha idade e saúde, eu fui doador de sangue, né? Sou totalmente a favor de doação e até de doar o corpo para estudo, por que não? Chegou pelo menos umas 5 sobre esse tema aqui, mas essa aqui eu acho que a gente acha aqui, né, que sintetiza bem. Como orientar ou trabalhar com jovens e adolescentes que assumem a homossexualidade, porém querem permanecer na igreja? Acima de qualquer coisa, respeito, carinho, amor, trabalhar com a pessoa e não apenas com aquilo que ela faz. É diferente isso, porque geralmente quando a gente vai trabalhar com gente de homossexualidade, essa coisa, a igreja já vem com um monte de ideias preconcebidas, não conversa com a pessoa, não senta com ela, não tem um tempo de diálogo, de conversação, e mais do que isso, à luz da palavra. É a palavra quem liberta, é a palavra quem faz, não é o meu sistema, não é o meu cabresto, não é o jeito como eu vou impor a minha visão. É muito importante entender isso, até porque, escuta uma coisa, o Davi Lago falou aqui agora há pouco, né? Você vê que o homossexual ele lida com uma maestria com questões de mídia. Ele vai fazer isso com muita força, porque ele sabe que mídia é um megafone que potencializa o grito deles. E a igreja não faz isso. A igreja hoje, em muitos lugares, ela se comporta com a mentalidade de gueto, de pequeno. Na verdade, ela tem medo de conversar porque não tem argumento. E na igreja, não sei aqui, mas geralmente na igreja, quando não tem argumento, apela para o mistério. É de Deus, não é? Tanto que tem gente que está no Comep aqui, Pentecoste, já escreveram em línguas estranhas, não deu para entender direito. A gente apela para o mistério. A questão é, lidar com as pessoas é um negócio muito sério. Jesus lidou com gente, lidar com gente é complicado. É preciso sentar com calma, conversar e, acima de qualquer coisa, tirar da cabeça da igreja, de muita gente, que a pessoa ela é o pecado que cometeu. Nós pecamos, somos pecadores. Você quer ver uma coisa?
Deus só teve um filho sem pecado, Cristo. Nem Deus teve um filho sem tentação, porque até Jesus foi tentado. Todos nós que estamos aqui, daqui para lá, de lá para cá, todo mundo aqui está sujeito a tentações, a pecados, a pulsões de alma. A psique é um negócio monstruoso, que é preciso saber lidar com isso. Nem todo mundo que tem essa tendência homossexual vai se consolidar como homossexual na vida. Às vezes ela vai lidar com isso a vida inteira, uma luta interna perigosíssima. Eu gosto muito do texto de Paulo em Romanos capítulo 7, quando Paulo diz assim, ó: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer não consigo, e o mal que eu não quero, vou lá e faço. Paulo mostra uma luta monstruosa que habita a interioridade. Paulo vai mais longe quando ele diz assim depois: acho então uma lei dentro de mim, ou seja, o pecado num princípio de moradia, uma lei que me habita. E ele diz assim: essa lei habita dentro de mim, sempre que eu vou fazer um bem, essa lei está lá. É uma constância, é uma luta muito grande. Ou seja, eu vou dizer claramente aqui, não existe palavra mágica, abracadabra gospel, que faça a coisa funcionar. Isso leva tempo, isso é devagar, isso é conversa olho no olho, isso é discipulado. E discipulado não é fazer a pessoa repetir um evangeliquez e aí a gente joga no grupo. Discipulado é acompanhamento para o resto da vida. Amém? Tem uma aqui rapidinho, né? Essa daqui, ó. É possível conciliar teologia e filosofia? Pois eu quero cursar os dois. Cursa, irmão, vai com Deus, vai ser bom para você. Vai primeiro pela teologia, depois vai para a filosofia, que vai te ajudar bastante. E a tentativa de conciliar, às vezes dá, às vezes não, depende de cada um, da mente principalmente. Tem gente realmente que é muito suscetível às influências, então precisa antes de tudo ter uma base bíblica sólida, é muito bom isso. Principalmente se você se propõe a estudar a filosofia, você já tem que ter a mente aberta, sabendo que vai ter confronto. Uma fé que acomoda, não incomoda. É preciso entender isso, que a fé vai passar por processos de conflito, de crise, de confronto, que você vai ter que dialogar com pessoas com mente diferente, com outras culturas, outra mentalidade. Mas como Davi disse aqui agora, precisamos mesmo que Deus levante pessoas nessa área, a área científica, acadêmica, que a gente consiga debater no limite das ideias, entenda o mundo que está vivendo a partir da concepção da filosofia, da teologia, sabendo que nós como igreja não precisamos cometer um suicídio intelectual para abraçar a fé. Você pode ser um grande pensador e ser cristão, pode ser um homem ou uma mulher de letras extraordinárias e continuar na fé, na graça. Não precisa fazer essa dicotomia entre conhecimento e unção. É bom que se tenha os dois, e esses dois acontecem no equilíbrio do fruto do Espírito, domínio próprio. Quando a gente tem isso, a gente tem uma espécie de receita. A cabeça fica lá no céu, o coração fica nas Escrituras e os pés no chão. Obrigado, gente. Ainda sobre esse ponto de fé e razão, é muito importante entender isso. Muito bom o que o pastor Alan disse. Na história da igreja foram 3 visões principais entre fé e razão. A primeira, a fé contra a razão. Tipo, é um ou outro. Ou eu sou uma pessoa de fé, ou eu sou uma pessoa racional. O que evidentemente não tem a ver com o que a Bíblia ensina. A segunda linha, apenas para resumir, é a fé não tem nada a ver com a razão. Tipo, eu tenho fé para algumas coisas e razão para outras. São coisas que uma não tem nada a ver com a outra. E tem o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a gente a ter uma fé inteligente, uma razão que crê, né? Uma fé que pensa. Que a fé era o culto racional a Deus. A fé complementa a razão complementa a fé. E um exemplo disso é Jesus ensinando no Sermão do Monte. Ele fala assim: gente, vocês estão ansiosos? Olha para o mundo que Deus criou. Olha para os passarinhos. Olha para os lírios do campo. Não foi Deus que fez? Alguém aqui já viu um passarinho na fila do Bradesco para sacar dinheiro? Alguém já viu um passarinho plantando? Alguém já viu um passarinho nervoso que não ganhou a aposentadoria? Alguém já viu isso? Notícia: pardalzinho tem infarto porque não recebeu a aposentadoria. Não existe. Isso é Jesus falando, tá? Você já viu o passarinho plantando? Não. Então pensa, Deus não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé. Ou seja, quanto mais você refletir, pensar, observar, discernir, a sua fé pode aumentar. Está vendo que legal a relação? Então, é isso aí, tem que estudar filosofia, tem que estudar teologia. Um dia eu vi um cara que falou assim, uma frase famosa: um cristão de joelhos vê mais do que um filósofo na ponta dos pés. Muito bonita a frase. Aí eu citei um dia essa frase na pregação: um
cristão de joelhos vê mais do que um filósofo na ponta dos pés. Aí no final vem um professor de filosofia falar comigo: poxa, pastor, mas e um filósofo que é cristão? Eu posso ser um filósofo que estou de joelhos orando também, ué. Aí você vai olhar de cima do Everest, eu falei com ele. Então não tem essa, as duas coisas. Eu sou muito questionado assim, por causa disso. Aí eu dou uma resposta que o John Wesley deu. Um dia chegaram para John Wesley e falaram assim: John Wesley, John Wesley pregava em Oxford, aluno de Oxford. Deus não precisa do seu conhecimento, Deus não precisa da sua sabedoria para salvar ninguém. Aí o John Wesley respondeu: eu sei, do mesmo jeito que ele não precisa da sua ignorância. É muito simples. Ele não precisa do meu conhecimento nem da sua ignorância. Então eu prefiro estudar, eu prefiro tentar entender as coisas, porque Deus me fez para pensar. Venham e reflitam, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Isaías capítulo 1, verso 17 e 18. Pergunta: vejo que nos dias de hoje o converter-se tem sido muito artificial, pois algumas igrejas têm se preocupado mais com a quantidade de vidas conquistadas, sem muita qualidade na edificação espiritual do novo convertido. Isso tem gerado muitos desviados. O que diz a respeito? Eu tenho uma opinião simples: a gente entender o momento que está vivendo. Cada comunidade de fé, cada igreja entender, porque são os dois impulsos. A gente tem que, eu falei aqui, a gente vai para evangelizar, mas a gente volta para adorar, para ser edificado, para aprender, para ouvir a palavra. Vamos servir. Então a igreja tem esses movimentos: é o ide e o vinde. Amém, gente? Jesus falou, primeira coisa com os discípulos: vinde após mim, eu farei vocês pescadores de homens. Agora, ide. Ide fazer o quê? Mais discípulos. Chamar o povo para vir para Cristo. Então eu penso que tem momentos na igreja que ela tem que ter uma garra evangelística. Tem momentos na igreja que tem sim. Temos que fazer conferências, eventos, ir para as praças, ir para as universidades, capacitar o jovem a falar na universidade, na escola. E tem momentos de muita edificação. Quantos estão entendendo? As tônicas, né? Em momentos onde a ênfase maior. Agora foi um período de grande crescimento nessa igreja. E eu concordo com essa pergunta aqui. Eu acho que agora nós estamos num momento que a ênfase é essa. A gente está precisando no Brasil de doutrina. Eu preguei piedade, santidade, aprender o que é ser um cristão, orar. Então eu preguei lá na nossa mocidade, assim, foram 10 cultos. Perguntaram: pastor, qual vai ser o tema que você vai pregar? No começo do ano passado, começo de 2014. Qual vai ser o tema da mocidade? Eu falei assim: a sã doutrina. Eu vou pregar 10 sábados sobre as 10 doutrinas fundamentais do cristianismo. Aí falaram: você vai transformar a mocidade numa escola dominical. Você vai transformar a mocidade, tem que falar de namoro, tem que falar essas coisas. Eu falei: não, eu que pastorei os jovens, eu que atendo no gabinete, eu que sei, eu que estou sabendo as coisas, você não sabe de nada, vai embora. Preguei 10 sábados a doutrina da revelação, a doutrina de Deus, a doutrina da criação, a doutrina do pecado, fui pregando tudo, a doutrina de Jesus, a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da igreja, até a doutrina do juízo final. Preguei 10 doutrinas. Sabe o que você chegar sábado à noite, eu fiquei até empolgado, pregar sobre a doutrina da criação e ter mais de 2.000 jovens na igreja? Deixa eu sentar que eu fiquei empolgado. Eu cheguei, pastor, 2.000 jovens para ouvir a importância de entender que há um Deus criador dos céus e da terra, que eu sou responsável diante da criação, que eu tenho que adorar o Criador, cuidar da criação, cultivar a criação. 2.000 jovens, apelo de salvação, pessoas se rendendo a Jesus. Então eu concordo plenamente com a linha dessa pergunta. Precisamos sim edificar, precisamos de doutrina. Você pergunta para um jovem: em que você acredita? Ele: eu acredito no que minha igreja acredita. Tá, mas o que sua igreja acredita? A minha igreja acredita no que eu acredito. Não, tá. O que vocês dois acreditam? Na mesma coisa. Não, peraí, você não sabe falar. Se você pergunta para o jovem qual que é, eu fiz, gente, perguntas para os jovens. Eu tive, é desafiador você fazer um questionário para os seus próprios jovens. Eu fiz, eu não tive medo. Eu perguntei para os jovens: fala aí, cite a Trindade no Antigo Testamento. Teve um menino que colocou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Cite 3 profetas menores. O menino citou Samuel, porque ele ouviu Deus com 8 anos de idade. Fale onde está a oração do Pai Nosso. Muitos jovens não sabem.
onde está a oração do Pai Nosso na Bíblia. Eu disse, cite de cabeça 3 versos sobre fé. Não sabiam responder. Aí eu falei, não, a gente tem que arrumar isso aqui. A gente precisa. Então a gente montou a nossa mocidade chama Mocidade Salva Vidas. Aí nós montamos a Academia Salva Vidas, que são aulas, é um programa de 6 meses de estudo da Bíblia. E estudo bíblico, convívio, pastoreio. Eu acredito nisso aqui. Eu acredito sim, que tem muita gente que fala que é convertida, que não sabe o que é Jesus. Tem que entender o que é a fé, quais são as palavras-chave da fé. Amém. Muito bem. E aí você adquire 2 livros. Adquire o meu, que eu escrevi, A Fé Sob Pressão, que foi tema de um Comep nosso. E adquire também aqui um exemplar do Fé Inteligente, de autoria do pastor Davi Lago, que está aqui do meu lado. Leia os 2 que vai ser uma bênção para você. Mas espera aí, tem uma pergunta aqui, pastor André. Pastor Clarimundo, o que a Bíblia diz a respeito da pena de morte e da prisão perpétua? E o que o senhor acha sobre a atual política de segurança pública aplicada no Brasil? Muito bem. Há um mandamento, está lá em Êxodo 20, Deuteronômio 5. Não matarás. Isso é muito sério. Não matar. É um mandamento. Mas na mesma Bíblia está escrito que se um ser humano praticasse sexo com um animal, tinha que morrer o ser humano e morrer o animal também. Pena de morte. Um dia chegaram para Jesus com uma mulher pega em flagrante adultério. E aí, o que o senhor diz? Na lei está escrito que ela tem que ser morta, por apedrejamento. Vamos apedrejá-la? Vamos matá-la? E aí vocês sabem o que o Senhor Jesus fez, né? Quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. E ao final ninguém atirou. Jesus disse, mulher, ninguém te condenou? Não, nem eu também te condeno, vai, não peques mais e tal. Então, meu querido, o que o Senhor pensa a respeito, né? E a Bíblia diz, não matarás, e eu também digo, não matarás. Sou contra qualquer forma de homicídio, seja infanticídio, matricídio, patricídio, fratricídio, qualquer tipo de morte. O ser humano foi criado para viver e a gente não pode tirar a vida dele. E a prisão perpétua? Eu acho que deve haver. Crimes hediondos devem ser punidos com a prisão perpétua. Recentemente um rapaz foi preso aqui em Goiânia e ele confessou 39 homicídios. Vamos deixar esse rapaz solto? Vai voltar para a rua? Vai matar de novo. Mais 39. Então prisão perpétua para ele. Deixa ele lá. E o que o senhor acha sobre a atual política de segurança pública aplicada no Brasil? Eu venho ouvindo acerca dessa questão há muitos anos, desde que eu fui aluno da Faculdade de Direito aqui de Anápolis. E tenho acompanhado o problema da segurança pública no Brasil. Parece até que não tem solução. Tem um juiz de direito aqui em Anápolis que é pastor, é membro da nossa igreja, é pastor e é juiz de direito. Ele fala para mim assim, pastor, como magistrado, eu não posso querer resolver o problema. Não há como eu querer resolver o problema, porque a solução não está apenas em mim. Olha só, tem um promotor de justiça aqui em Anápolis que é evangélico, doutor Marcelo. O pensamento dele também é esse, eu tenho que cumprir a minha obrigação. Ele é membro do Ministério Público, tá certo? Ele tem que fazer a parte dele, mas ele sabe que ele sozinho não vai resolver. Então o problema tem que ser resolvido por todos. Tem que haver uma reforma geral, profunda e urgente. Vou repetir, geral, profunda e urgente na política de segurança pública no Brasil, porque não dá mais para a gente ficar do jeito que está. A cada ano a gente perde uma cidade no Brasil com mais de 50 mil pessoas. 50 mil pessoas é uma boa cidade. 52.460, se não me falha a memória, de brasileiros foram mortos em 2018.
12 no Brasil, vítimas de arma de fogo. Olha só. E uma outra cidade, quase do mesmo tamanho, vítima do trânsito, principalmente motoqueiros e principalmente jovens, né? E é sabido, infelizmente, que quem mais morre são jovens e negros. Tem que haver uma mudança urgente, geral, tá certo? E todo mundo tem que participar dessa mudança. Infelizmente, a resposta do Brasil para um plebiscito, a resposta foi contrária ao que a gente desejava. A população brasileira foi chamada a votar se queria o desarmamento do Brasil, da população brasileira ou não. E a maioria votou que o brasileiro deve ter o direito de portar arma de fogo. Olha aí, infelizmente, o que está acontecendo? Então, contra a pena de morte, a favor da prisão perpétua, e tem que haver urgente e uma reforma política na segurança pública do Brasil, com certeza. Tem algumas perguntas aqui. Tem duas aqui que foi direcionada a mim. Que tipo de pergunta brincadeira, né? Estou orando por uma pessoa, uma garota, mas de repente me apaixonei por outra. Como devo fazer? É para você, pastor? É. Primeiro você não sabe orar, né? E aí, meu amigo, acho que é a primeira coisa, parar de orar por essa pessoa e decidir o que você quer. Outra aqui, como posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Romanos 12, 2. Buscar a vontade dele, mudar a sua visão de vida e viver a vontade de Deus. Buscar essa vontade de modo intenso, que você vai encontrar a resposta. Tem outra aqui que aí vai mais na minha área aqui. Como lidar com pessoas que foram abusadas sexualmente na infância e apresentam comportamentos hostis? Deveríamos ter psicólogos na igreja? Olha, dependendo da idade que essa pessoa foi abusada, aí vai depender da idade para falar sobre o grau, né, de sequelas que ficou nessa criança, nesse adolescente, nesse jovem. Eu aconselho que essa pessoa busque, né, terapia, busque acompanhamento pastoral e, dependendo da situação, a pessoa busque terapia. E é de suma importância que toda igreja tenha um corpo ou profissionais de psicologia, cristãos. É necessário. E eu vou mais além ainda. Se faz necessário hoje, nas nossas igrejas, que tenhamos um corpo de pessoas que possam lidar com as pessoas, com os membros da igreja, nessa área, e também que façam mentoria, até mesmo com obreiros e pastores. Se faz necessário, urgentemente, que tenhamos profissionais da psicologia em nosso meio cristão. Tá ok, gente? Quando a gente faz de tudo para a pessoa que ama e a pessoa sabe que amamos ela, mas não dá valor ao nosso sentimento, o que fazer diante disso? Meu amigo, você tá difícil, hein? A ideia, meu amigo, é parar de sofrer. Só se for casamento. Se você for casado, né, eu acho que aí você tem que lutar pelo casamento, porque casamento é coisa de Deus mesmo. Aí tem que lutar, tem que fazer de tudo. Agora, se é um processo de namoro, eu acho, meu amigo, que parte para outra. Para de sofrer, né? Eu queria passar para cada um deles, dar uma palavra final. Acho que a gente já está chegando no tempo nosso, porque a partir de 16h30 estaremos aqui de volta. 18h30, perdão. E cada um, uma palavra pequena, né, pastor? Minha palavra é para agradecer a vocês pela presença, agradecer a vocês pelas perguntas. Essas perguntas ajudam muito a todos nós. Quem concorda comigo, diga amém. Amém.
fazer um pedido de oração que acabou de me chegar às mãos aqui. Oração pelo Paulo César. Ele vai passar por uma cirurgia no joelho direito, problema nos meniscos. Então vamos orar pelo Paulo César. Obrigado, bem-vindo sempre à nossa igreja, às nossas atividades. Deus abençoe muito vocês, amém, irmãos? Que a vida da vida de vocês seja Jesus, a alma da alma de vocês seja Jesus, o coração do coração de vocês seja Jesus hoje e sempre. Meus irmãos, obrigado por tudo, pela oportunidade de estar aqui, que essas perguntas não sejam somente respondidas, mas que elas possam suscitar novas perguntas, abrir cada vez mais a cabeça, o debate. Isso aqui não chega nem perto de falar do tema, quanto mais de esgotar. Então, quanto mais você procurar, se aprofundar, ler, pesquisar, vai ser muito bom para você. Se quiser ler, tem meus livros lá fora. Obrigado. Pessoal, quero agradecer em nome do Comep os nossos convidados, pastor José Clarimundo, pastor Alain Brizotti, pastor Davi Lago. Foi muito rico, muito rico. Vocês não sabem o quanto é significativo para nós esse momento aqui, o quanto é enriquecedor para nós.